Nesse vídeo eu vou te mostrar como preparar uma pregação do zero em 4 passos para facilitar para você. Olá, eu sou o professor Wesley Martins do projeto Pregação com Excelência e esse vídeo é muito especial, eu quero muito que ele ajude você. Primeira coisa que você vai trabalhar aqui é o seu tema, é aquilo que você vai falar ou que você pensa em começar a trabalhar para a sua pregação. É importante frisar que existem tipos de pregação. Nós temos, por exemplo, na nossa metodologia, pregação expositiva, textual e temática. Mas dá para resumir em duas. Aquela que você começa pelo tema, aí você vai usar vários textos para lhe ajudar, e aquela que você vai trabalhar um texto só, seria expositiva, textual. Então nós vamos falar nesse vídeo aqui mais da temática. Se você quiser uma expositiva textual, coloque aí nos comentários. Aqui na parte de assunto, olha o que eu quero mostrar para você. Nessa pregação aqui, eu comecei trabalhando um assunto de crescimento espiritual. Eu fiz várias pesquisas. Eu peguei, por exemplo, aqui 2 Pedro, depois eu peguei aqui 1 Pedro. E aí eu fui fazendo todo um estudo que não dá para mostrar aqui nesse vídeo. É importante destacar também que nós podemos falar tanto de tema quanto de assunto. Qual que é a diferença? Assunto é uma coisa mais geral, principalmente quando você não tiver um tema específico preparado e nada para começar. Faz sua oração, pode ser que você comece com Espírito Santo, um assunto, uma coisa geral, geralmente 1 a 3 palavrinhas, oração, fé, crescimento espiritual, batalha espiritual, Apocalipse, ou fim dos tempos, segunda vinda de Cristo, vida sentimental, tudo isso é assunto. Então você pode também começar com assuntos e partir daí para os próximos passos. A segunda coisa que eu quero que você pense, depois que você tiver o seu tema, é a sua pesquisa. Então essa é a parte que você vai começar a trabalhar e montar o material para a sua pregação. Na pesquisa, você pode também, lá no Google, isso mesmo, no Google, você pode colocar lá versículos sobre, aí você coloca o seu assunto, dá muito certo. Você vai encontrar vários versículos, você lê em oração sempre, e você então seleciona alguns versículos para continuar aí seus estudos, suas pesquisas. Tem muita coisa que você pode fazer, mas eu quero aqui de uma maneira mais fácil para você fazer, uma maneira mais objetiva. Tem Bíblia de estudo? Se você tem Bíblia de estudo, então você vai procurar comentários sobre esses versículos. Se não tiver, você pode procurar em artigos na internet estudos a respeito dos versículos que você selecionou. Outra coisa que você pode fazer também é procurar pregações sobre aqueles textos ou sobre o tema também. Então, quando você procura essas pregações e assiste, você vai ter uma bagagem muito grande para poder explicar o texto, poder trazer referências, trazer informações sobre esse texto. Deixa eu mostrar algo para você bem legal, que é esse aplicativo aqui, olha, tá vendo o terceiro aplicativo aqui do meu iPad, o My Bible, vou clicar nele para você ver. Esse é um aplicativo que contém, além de várias traduções da Bíblia, deixa eu aumentar a luz aqui, né? Várias traduções da Bíblia. Você tem também vários comentários bíblicos. Então, olha que interessante. Eu vou clicar aqui nesse versículo. Olha só, eu tenho vários comentários bíblicos sobre ele. Mas se eu quisesse também, eu poderia pegar várias traduções diferentes. E se eu quiser ainda ser mais profundo, eu posso aqui consultar os significados das palavras no seu original. Aqui no canal tem um mini curso de 5 aulas, uma playlist para você aprender a usar esse aplicativo. A terceira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo, que pode ser até uma novidade para os meus alunos, mas eu quero que você guarde isso aqui, olha, vai te ajudar muito. Compartilhar. Falar para as pessoas sobre aquilo que você está preparando. Fale para todas as pessoas que você puder enquanto você está nesse processo de preparar a sua pregação. Fale para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus familiares. Além de falar também, você pode posta em grupo de WhatsApp, um áudio, um textinho.
Para que você vai fazer isso? Você vai sentir se é algo relevante, principalmente em relação ao tema, já que o texto é sempre relevante, e além de ver se o seu tema, o que você está preparando é relevante, você vai vendo formas de ensinar isso para quando você chegar na sua pregação, você chegar mais preparado. O passo que eu quero que você pense é o de organizar. Aqui você pega todo o seu estudo, tudo aquilo que você fez, e você coloca em um esboço. Na parte de introdução, você precisa ter em mente o seguinte: por que as pessoas que estão ouvindo devem prestar atenção naquela pregação? Ou por que ela é importante? Então é isso que você vai trabalhar na sua introdução. Pode ser um pequeno texto, pode ser pequenas palavras, mas tendo isso em mente, você provavelmente vai acertar na introdução. Dentro dessa introdução, você vai explicar o seu tema. Aliás, quando você for partir aí para organizar o seu sermão, você tem que já ter o texto que vai ser base e o tema. E esses dois têm que estar correlacionados. E aí na introdução, importante que você apresente isso para a igreja, para que eles saibam sobre o que o sermão vai estar girando em torno ou conectado. É aqui que você prova biblicamente o seu tema, o seu texto, aquilo que você decidiu falar para a igreja, que você mostra que aquilo é algo bíblico. Então você tem que estabelecer aqui os seus principais pontos, suas principais lições ou seus principais argumentos. Olha só que interessante, quando eu chego aqui na parte do esboço, eu tenho o tema, como chegar ao crescimento espiritual. Esses aqui de negrito e com o número 1, 2 e 3 são os meus pontos. Como que eu chego ao crescimento espiritual? Ou como você chega? Você precisa reconhecer seu nível espiritual. E a isso eu me baseio lá no Hebreus capítulo 5. Aqui, olha, no versículo, no tópico de número 2, melhor dizendo, a mesma coisa. Para chegar ao amadurecimento espiritual, você precisa se libertar de tudo que te impede de crescer. 1 Pedro 2:1. E assim eu vou fazendo com o restante, deixa eu mostrar para você, olha, com o restante do esboço. Para fechar essa parte do desenvolvimento do sermão, depois de você elaborar os pontos ali no seu esboço, você precisa também colocar entre esses pontos o que você vai falar, o que você vai trabalhar em cada um deles. Eu chamo de subtópicos. Você pode chamar de subpontos, não sei se existe essa palavra. Subpontos existe? Não sei. Mas você pode colocar lá o seguinte: explicações, aplicações, esses dois são obrigatórios. Escreve aí, editor. E você pode colocar ilustrações. Vamos lá, rapidamente. Explicação é você mostrar o que aquele texto quis dizer para as primeiras pessoas, para os primeiros ouvintes. A aplicação é você transportar isso para os dias atuais. É você dizer para a igreja o que isso significa para eles, o que eles têm que fazer com esse texto, com essas lições. E ilustração é você usar qualquer ferramenta, e eu vou dizer quais agora, para deixar isso mais claro, seja explicação, aplicação. Histórias, frases, testemunhos, exemplos do dia a dia, notícias, pesquisas, músicas, poemas, e já pensei em muitas coisas. Tudo isso entra na categoria de ilustrações. Debaixo dos tópicos, note que eu tenho vários tracinhos. Então, nesses tracinhos, eu coloco o que eu vou falar. Eu coloco os meus subtópicos ou os meus pontos intermediários, como você queira chamar. Então, eu dou uma explicação do que seria tardio em ouvir, que está lá no versículo. Eu trago uma outra explicação aqui nesse caso. Depois, olha só, eu coloco vídeos sobre os cristãos e muçulmanos. Isso aqui é uma ilustração. Se eu esqueço na hora de falar, eu bato o olho aqui, eu lembro que agora é a hora de eu falar um pouco desse vídeo que eu vi que tem relação com o que eu vou pregar. Olha só o momento que eu aplico o texto. Eu viro para a igreja, primeiramente, faço uma pergunta, eu anoto essa pergunta porque eu considero ela importante. O que você responderia se te perguntasse por que você vai para o céu? E eu desenvolvo isso com a igreja, não fica só na pergunta, mas depois eu trago um outro pontozinho aqui, um outro subtópico, que é que, olha, se você tem anos de conversão, não pode permanecer no básico. Eu vou trabalhar isso aqui por um tempinho, para depois eu saltar aqui para o próximo ponto da minha pregação. Ainda dentro do desenvolvimento, eu quero falar para você algo muito importante que você deve pensar e
acrescentar em algum ponto, algum subponto do seu sermão. A questão do evangelho. É possível pregar as escrituras, é possível montar um sermão sem que esse sermão seja um sermão que tenha um evangelho. Porque o evangelho são as boas notícias do reino de Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e com isso nós temos a vida de Deus. Então, quando eu trato algum tema, eu tenho que mostrar que aquele tema só é possível ser colocado em prática com Jesus, com o Evangelho. Então, sempre tenha isso em mente antes de terminar o seu desenvolvimento. Aqui é onde você diz para a igreja o que eles têm que fazer a partir daquele sermão, a partir daquele culto. O que eles têm que fazer após sair da igreja. É ali que você fecha e fecha com chave de ouro. No esboço, faz um pequeno textinho, escreve lá, 5, 7 linhas no máximo, já é o suficiente, mas capricha, porque tem muita gente que faz tudo certinho e erra nessa parte. Gostou desse vídeo? Então, se você ainda não deixou o like, deixa, vai nos ajudar muito. Comenta aqui, coloque seu feedback, o que você achou, o que você gostaria que eu gravasse nos próximos dias. Tudo isso faz com que o YouTube distribua mais esse vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho. Aqui tem aula, tem gravações de aulas ao vivo que eu já fiz, tem outros vídeos com muitas lições para você que prega ou que almeja pregar.